Romanos capítulo 6, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler apenas o último versículo, versículo 23. Irmãos, as crianças estão liberadas para a sala, para o culto delas. Deus abençoe. Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos acharam? Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua santa e maravilhosa presença. Nós nos alegramos, Pai, porque ainda pecadores, ainda falhos, nós temos acesso à sua graça, nós temos acesso ao seu trono, nós podemos nos aproximar do Senhor, porque o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pagou pelos nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para cultuar a Ti. É por isso que nós nos alegramos em louvá-lo e sabemos que o Senhor tem conduzido as nossas vidas em todo o tempo. Nós carecemos, ó Deus, como sempre, mais uma vez, da Tua graça. E a minha oração é que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, dá-nos ouvidos para ouvir a Sua voz, ó Deus, para que aquele que está fraco seja fortalecido, para que aquele que está perdido seja salvo, para que o nome do Senhor seja em todos glorificado, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma, esclarece e prova detalhadamente a grande doutrina da justificação pela fé. No capítulo 5, Paulo passa a falar sobre os frutos ou os benefícios dessa justificação, tais como a paz com Deus, o acesso à graça, a expectativa da glória, a alegria no sofrimento. Ele fala sobre o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e fala sobre a certeza que o cristão tem da justificação e da salvação eterna. E ainda no capítulo 5 ele apresenta também a doutrina da identificação com Cristo. Em Adão, toda a raça caiu em pecado e miséria. E em Cristo, que é o segundo Adão, nós fomos libertados do pecado e da morte. Ao chegar no final do capítulo 5, Paulo faz uma declaração gloriosa acerca do reinado da graça. Ele diz nos versículos 20 e 21, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele faz essa declaração gloriosa. Todavia, ao ler essa declaração, algumas pessoas poderiam distorcer o ensino do apóstolo Paulo e começarem a dizer: ora, se nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, e se a graça de Deus superabunda quando pecamos, então vamos continuar no pecado, para que nós recebamos ainda mais da graça de Deus. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, sabendo desse erro, ele escreve então, prevendo esse problema, Romanos capítulo 6, respondendo a isso e mostrando que a graça de Deus jamais nos dá permissão para pecar.
A doutrina da justificação, ela necessariamente precisa desembocar na santificação. O homem que é uma vez salvo e justificado por Deus, ele entra imediatamente num processo de santificação dia após dia. Pela justificação nós somos libertos da culpa do pecado. E pela santificação nós somos libertos do poder do pecado. O Deus da graça, meus irmãos, Ele não apenas nos liberta, Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos liberta de pecar. E a única evidência segura de que alguém foi justificado por Deus, de que alguém foi salvo por Deus, é que tal pessoa está vivendo nesse processo de santificação. Os filhos de Deus não são escravos do pecado. Os filhos de Deus são escravos de Jesus Cristo. E aqui no versículo 23, Paulo vai apresentar a completa distinção entre os escravos do pecado e os escravos de Cristo, e entre o fim de tormento e o fim de glória que cada um deles terá. E Paulo vai nos demonstrar essas verdades aqui através de 3 contrastes. O primeiro contraste, ele vai falar sobre o Senhor a quem servimos. No segundo contraste, ele vai falar sobre o que nós recebemos ao servir determinado Senhor. E no terceiro contraste ele vai nos falar sobre o fim a que cada Senhor nos leva. Então ele começa aí no primeiro contraste, o Senhor a quem servimos. Ele diz, o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Pecado e Deus. A analogia que Paulo está utilizando aqui, irmãos, é sobre a escravidão. De modo que o contraste entre essas duas possibilidades com que se depara cada homem nesse mundo diz respeito ao Senhor a quem servimos. Só há 2 possibilidades. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. O salário do pecado, este é um dos 2 senhores. E o dom gratuito de Deus, este é o outro Senhor. Paulo já havia dito isso no versículo 22, quando ele disse, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, percebem? Ou é o pecado, ou Deus. Não há outra alternativa. É interessante nós notarmos aqui que a palavra que Paulo utiliza aqui, no verso 22, quando ele diz, feitos servos de Deus, é a palavra doulos. É a palavra doulos. E a palavra doulos, ela significa literalmente escravo. Falar de escravidão, irmãos, no nosso tempo é algo que soa muito mal. Porque nós estamos num tempo pós-escravidão e nós sabemos como a escravidão foi algo terrível. Mas no tempo de Paulo a escravidão era muito comum. E quando ele vai se referir ao nosso relacionamento, ao relacionamento do cristão com Deus, ele diz que nós somos doulos, que nós somos escravos de Deus. Há várias maneiras pelas quais a Bíblia descreve o nosso relacionamento com Deus. Ela nos descreve como filhos de Deus, nós somos filhos por adoção, fomos adotados na família de Deus. A Bíblia descreve-nos como ovelhas do rebanho de Deus. Ele é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. A Bíblia descreve-nos como noiva do Cordeiro, uma noiva que Ele está preparando, santificando para apresentar a si mesmo pura, imaculada, sem mancha, sem pecado. A Bíblia nos descreve como irmãos de Jesus. Ela diz que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia também nos descreve como escravos de Cristo. Nós não costumamos pensar no nosso relacionamento com Deus em termos de Senhor e escravo. E talvez por isso, irmãos, o nosso cristianismo é tantas vezes tão fraco. Cada indivíduo nesse mundo, nesse exato momento, irmãos, ou é escravo do pecado, ou é escravo de Deus. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você entrou pela porta estreita e apertada, ou você continua no caminho largo. Ou você está com a sua casa firmada sobre a rocha, ou ela está sobre a areia e pode cair a qualquer momento. Ou você é escravo do pecado, ou você é um escravo de Jesus Cristo. Não existe neutralidade na vida espiritual. E não há, irmãos, o menor problema em chamar-nos escravos de Cristo, porque nós servimos um Senhor bom. Nós servimos um Senhor que nos ama. Nós servimos um Senhor que morreu pelos nossos pecados. Um Senhor que vai nos levar para a eternidade. Então é um ou outro Senhor. Mesmo que você pareça ter todas as virtudes,
Mesmo que você seja alguém que faz muitos benefícios, muitas boas obras, mesmo que você seja alguém moralmente correto, e até pareça à primeira vista melhor do que a maioria dos membros das igrejas cristãs, isso não diz nada ao seu respeito. Isso não diz quem você é. Uma pessoa pode fazer muitas boas obras, uma pessoa pode ser moralmente correta, uma pessoa pode ser um excelente pai de família, um marido exemplar, um filho perfeito. Mas a única coisa importante ao meu e ao seu respeito, e a respeito de qualquer homem nesse mundo, não é quanto bem ele faz, não é quais são os seus ideais, não é até que ponto ele é filantrópico, ou qual tipo de moral ele tem, não. A única pergunta que é preciso fazer ao meu e ao seu respeito, e a respeito de qualquer outra pessoa na face da terra, é: quem é o Senhor dela? A quem ele está servindo? De quem ela é escrava? E eu lhe pergunto: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? O seu Senhor é o pecado, ou o seu Senhor é Jesus Cristo? A Bíblia diz que o Senhor a quem você serve determina quem você é. É isso que Paulo diz aqui no verso 16. Ele fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos ou por escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou você é escravo do pecado, ou da obediência em Cristo Jesus? Não há outra alternativa. Quem é o seu Senhor? A quem você está servindo? A quem você se apresentou por servo para obedecer? Ao pecado ou ao Senhor Jesus Cristo? No século II houve um homem, um diácono, um jovem diácono, o nome dele era Sanctus. Esse jovem diácono, ele veio no século II, sobre o reinado de Marco Aurélio, e o cristianismo era ilegal na época, então os cristãos eram muito perseguidos, forçados a negar sua fé, e se não negassem eram mortos. E esse jovem, ele foi preso e levado a julgamento porque ele era um cristão. Então eles começaram a fazer vários questionamentos a ele, com o intuito de que ele negasse a sua fé. E tudo que eles perguntavam, ele respondia: eu sou cristão. Qual é o seu nome? Eu sou cristão. De que país você é? Eu sou cristão. Quem são os seus pais? Qual é a sua família? Eu sou cristão. E eles fizeram de tudo para que aquele jovem negasse a fé. E vendo que não havia jeito, eles então o condenaram à tortura e à morte pública. Esse jovem teve que passar no meio de duas fileiras de homens munidos com chicotes. E foi chicoteado brutalmente por vários homens. Depois esse jovem foi lançado às feras para ser devorado. E ainda vivo eles pegaram ele e o assentaram numa cadeira de ferro quente, queimando, para queimar o seu corpo. E em nenhum momento esse jovem desfaleceu na sua fé. E eles digam: quem é você? De onde você veio? Quem é a sua família? E ele dizia: a minha resposta é completa: eu sou cristão, eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Ele, a minha fé está firmada nele, a minha pátria é celeste, a minha família é a família de Deus, eu sou cristão. Essa é a consciência, irmão, de alguém que entendeu o que é ser um escravo de Jesus Cristo. Ele sabe que ele não tem direito sobre si mesmo, ele sabe que Cristo e somente Cristo é o seu Senhor. E essa breve palavra resume toda a sua vida: eu sou cristão. Quem é o seu Senhor? A quem você se entregou por servo ou por escravo para lhe obedecer? Esse é o primeiro contraste que Paulo faz aqui: o Senhor a quem servimos. O segundo contraste é sobre as condições sob as quais os dois senhores são servidos. Estas também são completamente diferentes. O versículo diz: o salário do pecado, e por outro lado, o dom gratuito de Deus. Salário e dom gratuito é completamente oposto. Não há nada em comum entre eles. De um lado um salário, do outro lado um dom gratuito. E o versículo diz que o salário do pecado é a morte. Salário, irmãos, é algo recebido justamente.
Salário é algo que a pessoa faz jus, é algo pela qual ela trabalhou, é algo que ela merece, porque ela fez para receber. Isso é salário. Qualquer pessoa assalariada aqui sabe o que é um salário e como funciona. Você trabalha e recebe merecidamente pelo serviço que você prestou. Mas a pergunta é: quem decide sobre o salário que deve ser pago àqueles que são escravos do pecado? E a resposta é a lei de Deus. A lei de Deus estabeleceu clara e objetivamente qual será a consequência do tipo de vida e conduta que cada homem tem. É a lei de Deus que decide sobre o salário pago ao homem que tem sido escravo do pecado. Há uma declaração bastante clara desse princípio que está em Hebreus no capítulo 2. O texto diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Veja, a palavra falada pelos anjos é a palavra da lei. É a lei de Deus que fora dada a Moisés e intermediada pelos anjos. E o que a lei de Deus diz é que toda transgressão e desobediência deve receber a justa retribuição. E essa justa retribuição, conforme o apóstolo Paulo nos ensina aqui no nosso texto, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, por um lado, nós temos o salário determinado pela lei: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte para aqueles que estão debaixo da escravidão do pecado. Mas, por outro lado, irmãos, nós temos o dom gratuito de Deus. E este não é ganho por serviço prestado. O dom gratuito de Deus não é merecido, não é uma recompensa justa. O dom gratuito de Deus é completamente diferente, é completamente oposto. O dom gratuito de Deus é unicamente resultado da bondade de Deus e da graça de Deus para com os pecadores. É favor imerecido, irmãos. É bondade mostrada a pessoas que não merecem bondade nenhuma. Isso é dom gratuito. É o dom gratuito de Deus a pessoas que não merecem de forma alguma. E esse é o princípio que funciona na vida cristã do início ao fim. Você não tem méritos. Não é pelo que você faz. Não é pelo serviço que você presta a Deus. É pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É crendo na pessoa e obra de Cristo e Cristo somente. É dom gratuito de Deus inteiramente da graça. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, temos pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo usa uma redundância aqui: gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A nossa confiança, meus irmãos, deve estar firmada somente na pessoa e obra de Cristo, em mais nada e mais ninguém. Então os dois senhores são diferentes, e a maneira como são servidos também são diferentes. O terceiro contraste que o apóstolo faz aqui é sobre o fim a que cada senhor nos leva. O fim a que cada senhor nos leva. Ele diz: o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... vida eterna. O fim a que cada senhor nos leva: morte, vida eterna. Como eu havia dito, o apóstolo Paulo nesse versículo está particularmente interessado em nos mostrar a diferença dos fins. Os fins a que chegamos de acordo com as duas formas de escravidão sobre as quais vivemos. O fim a que leva o pecado é a morte. Se você é um escravo do pecado, se você está sob o domínio do pecado, você será levado pelo caminho da desobediência a Deus, e o seu fim será a morte. E a Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. A Bíblia fala sobre a morte espiritual, fala sobre a morte física e fala sobre a segunda morte, a morte eterna. Como consequência do pecado de Adão no Éden, todo homem que vem ao mundo experimenta imediatamente a morte espiritual. Significa separação de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso é morte espiritual. No salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mais uma vez descrevendo a condição na qual todo homem já vem ao mundo, uma condição de morte espiritual. E no Salmo 58:3 ele diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Essa é a morte espiritual, debaixo da qual todo homem vem a esse mundo. Quanto à morte física, todos nós podemos experimentá-la a qualquer momento. E essa é outra verdade com a qual nós não gostamos de lidar. Essa outra verdade da qual nós não gostamos de pensar sobre a realidade dela. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida é um vapor, é um conto ligeiro, é como um corredor veloz. A nossa vida, meus irmãos, pode acabar nessa terra a qualquer momento. Nenhum de nós aqui tem certeza se estará vivo amanhã. E nós precisamos refletir sobre a realidade da morte. Olha para a tragédia pela qual oramos aqui hoje no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas mortas, quantas pessoas desaparecidas. Vocês acham que aquelas pessoas imaginavam que repentinamente a vida delas seria cortada? Havia ali jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, pessoas que trabalharam arduamente para dar um futuro bom para sua família, que acumularam riquezas. E elas partiram, irmãos. Nós precisamos refletir sobre a realidade da brevidade da vida, porque a nossa vida pode passar a qualquer momento. E quem é o Senhor a quem nós estamos servindo? A morte física é uma realidade da qual nós não podemos escapar, senão pelo arrebatamento. Ao homem, diz Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer, uma vez, vindo depois disso o juízo. Todavia, nessa passagem, Paulo não está focando tanto nesses resultados imediatos da escravidão do pecado, mas ele está focando no resultado final, na concretização, no destino final dos escravos do pecado, que é a segunda morte. É sobre esse fim que o apóstolo Paulo está falando aqui. Segunda morte significa separação total de Deus, significa separação total da face de Deus e da vida de Deus. Significa, irmãos, estar eternamente fora da vida de Deus e de todas as suas amorosas, santas e puras influências. Hoje, enquanto nós estamos vivos, mesmo os ímpios desfrutam da bondade de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 5 que Deus faz sair o seu sol sobre justos e sobre injustos, e a sua chuva cai sobre bons e sobre maus. É o que nós chamamos de graça comum. Mesmo aqueles que estão em rebelião contra Deus estão hoje desfrutando da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua paciência, dos seus cuidados. Mas depois que acabar aqui e que eles se encontrarem na eternidade, na morte eterna, não terá mais desfrute algum da bondade de Deus. É separação total de Deus. Morte eterna, irmãos, é o pecador ser deixado em sua impureza, abandonado em sua maldade, e com isso ele ir ficando cada vez mais em estado de angústia e sem alívio. Morte eterna, irmãos, é ser lançado nas trevas exteriores, no lago de fogo, onde a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes, onde o verme não morre e a ferida não cicatriza, onde o choro não cessa, onde a dor não acaba, onde o alívio não chega, onde o sofrimento não termina, por toda a eternidade. Isso é separação total de Deus. Isso é morte eterna. E esse é o fim para onde o pecado leva os seus escravos. Esse é o destino de todos os que são escravos do pecado. A segunda morte, a morte eterna, a separação total de Deus e de todas as suas amorosas, puras, santas e bondosas influências. Mas qual será o fim daqueles que são escravos de Deus?
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é vida eterna, irmãos? Vida eterna, meus irmãos, não é meramente vida que dura para sempre. É também vida que dura para sempre, mas é muito mais do que isso, vai muito mais além. Vida eterna é especialmente conhecer a Deus e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Isso é vida eterna. O próprio Senhor Jesus nos dá essa descrição de vida eterna. Em João capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é isso, meus irmãos. É o conhecimento de Deus, isso é vida verdadeira. A morte é não conhecê-lo. A morte eterna é estar fora de sua presença. A morte é estar destituído da sua glória e de todas as suas bênçãos. A vida eterna é exatamente o oposto. É conhecer a Deus. Não apenas saber algo intelectualmente a respeito dele, mas conhecê-lo verdadeiramente. Conhecê-lo num sempre crescente grau de plenitude. Significa bem-aventurança plena. Significa santidade imaculada. Significa glória imperecível. Significa, meus irmãos, que nós não somente continuaremos a existir, mas que viveremos sempre na presença de Deus, que nós vamos ver a Deus, que nós vamos viver na luz do Cordeiro e que nós vamos ser perfeitamente santos e amados pelo nosso Deus por toda a eternidade. Isso é vida eterna. Aleluia. Vida eterna significa que também seremos glorificados, seremos semelhantes ao nosso bendito Senhor Jesus Cristo. 1 João 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isso é vida eterna, é ser semelhante a Cristo Jesus, sem pecado, um corpo glorificado. E mais do que isso, além de glorificados, nós também seremos coroados. Isso é vida eterna. O apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta a Timóteo, ele contempla o fim. Ele olha para o futuro, para o fim de todas as coisas. E ele começa a falar da sua coroação. E no capítulo 4, versículo 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz algo glorioso. Ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para o pastor, ele olha para a inumerável multidão dos filhos de Deus e ele diz: e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Nós seremos coroados, meus irmãos. Nós iremos receber a coroa da justiça, nós seremos perfeitos. Nós gozaremos da glória que Deus nos terá dado, a glória que o Pai deu ao Filho, o Filho nos dará. Nós seremos glorificados e estaremos completamente salvos. A pessoa completa, nosso corpo, mente e espírito, que hoje é manchado pelo pecado, estará completamente livre da influência e da presença do pecado. É isso que a vida eterna significa. Se alegrar em Deus por toda a eternidade, sem a menor mistura do pecado e do mal. Ali não haverá pecado, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá despedidas. Ali nós estaremos sempre juntos, num estado de perfeição, desfrutando para sempre da perfeição do nosso Deus. Isso é vida eterna. Esses são os três contrastes que o apóstolo Paulo nos traz nesse texto: os dois senhores, os dois termos de serviço e os dois fins a que chegamos. Mas nós não podemos terminar assim. Para concluirmos, nós precisamos responder a seguinte pergunta: como tudo isso é possível? Como é possível alguém se tornar participante de tanta glória sem que tenha mérito algum? Como é possível pessoas como nós, pecadores, que todos os dias nos rebelamos contra Deus, de uma forma ou de outra, ser participante de tanta glória? Paulo nos dá a resposta no final do versículo. Ele diz: por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nunca deixa, irmãos, de fora o nome de Jesus.
Ele terminou o capítulo 5 dizendo: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. No verso 11 do capítulo 6 ele diz: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo nunca deixa de nos lembrar a maneira pela qual isso nos foi feito possível. A maneira pela qual pecadores indignos como nós podemos herdar a vida eterna é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o Senhor Jesus, meus irmãos, que produziu tudo isso para nós. Sem Ele nós não teríamos absolutamente nada. A nossa vida completa está em Cristo. É tudo por Cristo Jesus, nosso Senhor, tudo vem dEle. O bendito futuro que nos é oferecido e prometido é por Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele e por causa dele que nós somos justificados gratuitamente por Deus. Nós recebemos a nossa justificação, irmãos, não por méritos, não porque fizemos algo para que Deus se alegrasse em nós, não porque somos justos, porque as nossas obras é como um trapo de imundícia. Nós recebemos a nossa justificação por meio de Jesus Cristo. Recebemos a nossa justificação como resultado da sua obra, da sua vida perfeita de obediência, da sua morte expiatória e sacrificial, quando Ele recebeu na cruz a punição que nos era devida, a punição que nós deveríamos receber por causa dos nossos pecados. Quando ao Pai agradou moer o Filho no madeiro, porque sobre Ele estavam os meus e os seus pecados. É tudo, meus irmãos, em Jesus Cristo. É tudo em Jesus Cristo. É a sua encarnação, é a sua vida, é a sua obediência, a sua agonia, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a sua posição à destra de Deus, a sua intercessão por nós dia após dia ao lado do Pai, o seu retorno para nos buscar. É tudo por Ele. Sem Ele nós não temos nada, meus irmãos. É por causa dEle que Deus nos declara justos. Assim como Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre o seu Filho no madeiro, Ele pega a justiça perfeita do seu Filho e imputa sobre nós e nos diz: agora você é justo, você é santo, você é salvo por causa do meu Filho. E mais do que isso, Ele nos une a si. Romanos 6, versos 3 a 6, está no contexto do texto que estamos estudando. Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nós fomos unidos a Cristo. Nós estamos ligados a Cristo, e por estarmos em Cristo e ligados a Ele, nós fomos libertados do poder do pecado. O pecado não tem mais nenhum poder, autoridade, governo ou domínio sobre nós. Nós estamos mortos para o pecado. Por isso que Paulo inicia o capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais do que mortos para o pecado, irmãos, nós estamos vivos para Deus. Estamos vivos para Deus e conhecemos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Deus fixou o seu afeto em nós, irmãos. Deus nos amou. Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo, e Ele nos deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos. A vida de Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo. Ele é a videira e nós somos a vara. Ele é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. E é graças a Ele que nós recebemos o Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito que habitou nele habita em nós. E é esse mesmo Espírito Santo que nos levou a crer.
É esse mesmo Espírito Santo que nos guia dia após dia. É esse mesmo Espírito Santo que nos leva à Escritura. É esse mesmo Espírito Santo que nos coloca de joelhos para buscar o nosso Deus. É esse mesmo Espírito Santo que nos dá entendimento, que nos convence dos nossos pecados e que dia após dia está produzindo em nós a santificação. É esse mesmo Espírito Santo que nos levará seguro para a eternidade. É por estarmos em Cristo que nós recebemos o Espírito Santo. E por fim, o propósito de Deus por meio de Cristo é nos levar para a glória. Hebreus 2, verso 10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, Jesus Cristo, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Todo o objetivo da salvação, irmãos, consiste em levar-nos para aquela glória onde seremos perfeitos, sem mancha e sem pecado, sem ruga nem coisa semelhante, santos e perfeitos na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus realizado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus, temos o Espírito Santo e seremos levados para a glória. De que maneira isso é possível? De que maneira isso é possível, irmãos? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu concluo esse sermão fazendo um convite para você nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu lhe convido a ser um escravo de Cristo. Eu lhe convido a ser um escravo desse Senhor bom que te ama e que morreu por você numa cruz. Há uma história, o irmão Abner já contou aqui, sobre uma mulher que era escrava. Na época da escravidão, essa mulher foi colocada num palanque para ser vendida como escrava. E no meio daquela multidão havia um senhor cristão, e ele deu um lance. E começaram a dar vários lances, e ele foi, cada vez que alguém dava um lance, ele aumentava o lance. E a pessoa dava outro lance e ele aumentava. E ele pagou uma fortuna por aquela escrava, um valor muito alto. Quando aquela escrava desceu do palanque, ela cuspiu na cara dele e falou: eu te odeio. Ele falou: me siga, vem comigo. E ele levou aquela mulher até um tipo de cartório, preparou um papel e disse: assina, essa é a sua carta de euforia, é a sua carta de liberdade. Ela: mas como assim? Você pagou uma fortuna para que eu fosse sua escrava e está pedindo para que eu assine uma carta de liberdade? Sim, eu paguei uma fortuna para que você fosse liberta. Assine a carta. Aquela mulher olhou nos olhos daquele homem e, vendo tão grande amor que ele tinha pela alma dela, pela vida dela, começou a chorar e disse: não, eu não vou assinar, eu quero ser a sua escrava para sempre, porque você é um Senhor bom, você é um Senhor que ama. Foi exatamente isso, meus irmãos, que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós éramos indignos, escravizados pelo pecado, estávamos mortos no pecado, dignos de condenação eterna. E Cristo Jesus nos comprou. E a Bíblia diz que Ele não nos comprou com prata, não nos comprou com ouro ou com pedras preciosas, foi com o seu precioso sangue. Ele assumiu os nossos pecados e morreu por cada um de nós naquela rude cruz, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. E a nossa resposta a Cristo deve ser a mesma dessa mulher. Nós devemos olhar para o amor de Cristo e nos rendermos voluntariamente, dizendo para Ele: eu sou o seu escravo por toda a eternidade. Se você não se entregou ainda a Cristo, eu lhe convido: entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tão alto preço que o Senhor pagou por nós naquela cruz. Todos nós, Senhor, estávamos destinados ao inferno. E era uma condenação justa, porque nos rebelamos contra o nosso Criador. Nos rebelamos contra aquele que nos criou num estado de perfeição.
E dia após dia, Senhor, nós continuamos quebrando a sua lei. Ó Deus, se não fosse pela obra do seu Filho naquela cruz, todos nós pereceríamos. Mas o Senhor nos amou. O Senhor se entregou voluntariamente por nós naquele madeiro. O Senhor pagou um alto preço, um preço incalculável, ó Deus. O seu próprio sangue vertido naquela cruz, para que cada pessoa que está aqui nessa noite pudesse ser reconciliado com Deus e obtivesse a vida eterna. Então nós te pedimos, ó Espírito Santo, aplica a sua palavra ao nosso coração. Abre os olhos espirituais de todos nós aqui nessa noite. Ajuda-nos a enxergar nossas fraquezas e falhas e quanto temos sido tantas vezes negligentes diante do Senhor. Ajuda-nos a te amar, Senhor, como o Senhor merece ser amado. Ajuda-nos a sermos mais voluntários na sua obra, a amarmos mais a sua casa, a amarmos mais os nossos irmãos pelos quais o Senhor derramou o seu sangue. Ajuda-nos, Senhor, a olhar pelo sacrifício que o Senhor fez por nós e decidirmos voluntariamente, com todo o amor do coração, a nos entregarmos a Ti por toda a eternidade, ó Deus. Tu és o nosso Senhor, ó Pai, e nós somos alegremente Seus escravos, e Te adoramos por tão grande libertação que o Senhor nos deu da escravidão do pecado. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.